Boa noite a todos, sejam bem-vindos, a mais um webinar da nossa Mostra Educacional Gamer Jogando com Saúde Única. Então, brevemente apresentando a nossa mostra, ela é realizada com o objetivo de participação de alunos e professores do ensino médio e final do ensino fundamental, nessa mostra onde eles vão elaborar jogos para concorrer ao prêmio de uma bolsa de estudos para desenvolver os jogos junto com a nossa equipe do projeto. A princípio, é um projeto de abrangência municipal, então são alunos e professores da rede pública municipal, escolas localizadas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nessa fase em que a gente se encontra, realizamos esses webinários com o intuito de fomentar aí a discussão e apresentação de temas relacionados à saúde única ou temas relacionados à gamificação como ferramenta de ensino-aprendizagem. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui na nossa mostra a doutora Suelen Luzia Costa Borges. Ela é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, a quem eu tive o prazer de ser orientador no seu doutoramento. E eu tenho uma satisfação grande de tê-la aqui conosco, dividindo e apresentando esse jogo, que foi um dos produtos oriundos da tese de doutorado dela. Então, uma satisfação muito grande a gente ter aqui conosco a doutora Suelen Borges. Então, apresentando ela rapidamente, ela possui graduação em enfermagem pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em saúde pública e da família, é mestre em meio ambiente e desenvolvimento regional pela Universidade Anhanguera Uniderp e doutora pelo mesmo programa. Atualmente, ela é docente na Anhanguera Uniderp, ela tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem e saúde coletiva, atuando principalmente nos temas de educação, saúde pública, ensino, enfermagem e ambiente. Então, Suelen, uma satisfação muito grande tê-la na nossa equipe, e principalmente tê-la aqui dividindo com a gente essa experiência do jogo que você produziu. Obrigada, professor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com a nossa equipe, com meu orientador e amigo, e todos aqueles que fizeram parte da construção desse processo, desse produto, que hoje a gente vai falar um pouquinho. E a gente vai entender no decorrer dessa apresentação que construir um jogo, ou implantar um jogo, ele não é tão simples, ele não é tão fácil, porque nós precisamos ter um estudo do público, nós precisamos entender qual é a necessidade que esse público tem, qual é a necessidade que aqueles aos quais esse jogo será aplicado, será direcionado, o que de fato esse público espera, o que de fato ele quer. Além disso, eu, como profissional, que tenho o papel de saciar essa necessidade, preciso também saber o que eu espero deles, como resposta, como feedback. Então, a gente vai entender ao longo dessa apresentação, que foram 2 anos de trabalho, de estudo, 2, 3 anos, e nós fizemos aqui poucos slides para poder só mesmo apresentar aquilo que nós produzimos. Nós vamos ver que exige de nós, profissionais construtores de estratégias metodológicas, um estudo mais aprofundado, não só sobre o conteúdo, mas sobre o público e sobre aquilo que também eu desejo que seja o objeto por meio dessa estratégia metodológica. Vamos lá, professor, então? Deixa eu compartilhar. Entrou a apresentação, mas aí ela saiu. Ela não está no modo apresentação, não, Isso. Entrou agora no modo apresentação. Sim?
Aí. Então, esse jogo, ele foi intitulado Cuidado com as Leishmaniosas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação e a aplicação dele num contexto de uma comunidade, mas também para a gente entender ele de uma forma mais amplificada. Bom, a gente precisa entender que quando a gente fala de um jogo educativo, principalmente na área da saúde, nós estamos trabalhando com uma metodologia ou com uma abordagem que ela parte do início do século XIX, né? E essa nova forma de encarar ou de entender a educação em saúde não só mais como uma série de informações jogadas, né, em cascata ou bancária, né, como diversos autores trazem para nós, a educação em saúde ela passa a ser mais dialógica. Então, trazendo para nós o quanto é importante fazer a troca com esses que serão objetos de aplicação do jogo, neste caso um jogo de tabuleiro, mas de qualquer outra estratégia metodológica para a educação em saúde. Então, desde o início então, do século XIX, diversas formas de se enxergar a saúde ou a história natural das doenças, ela passa a permear o entendimento da educação em saúde de uma forma diferente. Então, eu não preciso mais de pessoas que façam porque tem que fazer, mas sim pessoas que executem determinadas ações ou determinadas condutas adequadas e assertivas, porque elas se incorporam e se empoderam disso, né? E para isso, diversas estratégias foram utilizadas e foram sendo aperfeiçoadas, dentro delas a problematização. Porque a problematização, ela trabalha justamente com esse estímulo de gerar hipóteses, né? E gerar hipóteses por meio daquele cotidiano, daquela realidade que é vivenciada pelo aprendiz, ou pelo usuário do SUS, ou pelo paciente, ou por aquele que está sendo educado, né? Ou educando. Então, a partir da década de 70, a gente tem aí uma forma de se falar de aprendizagem que é muito empregada por Ausubel, que é a aprendizagem significativa. Na aprendizagem significativa, então, o aprendiz, ele entende que ele é parte desse processo, ele é protagonista desse processo, porém, para que ele assim se entenda, ele precisa já ter um conhecimento prévio, e esse conhecimento prévio é o que vai ancorar, é o que vai subsidiar o novo conhecimento, né? Então, nada adianta trabalhar com educação em saúde por meio de palestras onde as informações são simplesmente jogadas aos aprendizes, né? Aos pacientes, aos usuários. Mas sim aquele que eu consigo realizar uma troca, onde ele traz para mim o que ele já sabe, e nós vamos aperfeiçoando por meio daquilo que é o objetivo da educação em saúde. Porque muitas vezes o aprendiz não enxerga a real necessidade, né? Então ele não consegue se empoderar daquilo que é uma conduta assertiva. Então, quando a aprendizagem significativa, ela tem essa retenção e estabilidade na memória, ancorada na estrutura cognitiva por meio na educação a gente fala muito de subjunsores, mas são aquele conhecimento prévio que a gente já tem para poder ancorar ou embasar um novo conhecimento, e a partir daí sim, não só interagir, mas não só integrar, mas sim associar o que eu já faço com o que de fato deve ser feito para prevenir doenças e promover saúde. Pode passar, professor, por favor. Isso. Então, planejar o processo de trabalho, ele é extremamente importante, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Se eu não sei onde eu quero estar, qualquer coisa serve. Então, eu preciso traçar metas e objetivos a serem alcançados ao longo desse processo.
E quando a gente fala de processo de trabalho, a gente está falando de agentes, que são aqueles que aplicam o método. Então, quem é essa equipe? Essa equipe está preparada, está atualizada, está estruturada para poder realizar esse trabalho. O objeto, que é aquele que vai receber a estratégia, então, pode ser o indivíduo, pode ser a comunidade, pode ser o escolar, pode ser o aluno, pode ser o paciente. Os meios, que são as estratégias, né, que é a forma, o como, o caminho a alcançar esses objetivos, e aí eu tenho as metas, as finalidades para serem descritas e definidas para esse processo fim. Mas Alcio Bell Novak Lemos traz para nós pontos extremamente importantes para se pensar nesse planejamento, que é: ensinar deve ter o aprendiz como foco e as suas particularidades. Então, eu preciso aqui trazer a individualidade de cada indivíduo que está sendo trabalhado. Então, aquele objeto que a gente inicialmente falou, o indivíduo, que eu também preciso pensar numa comunidade, e aí pensar na capacidade cultural que essa comunidade tem, na competência cultural que essa comunidade tem e respeitá-la. Quando eu falo de família, quando eu falo de alunos, de escola, então pensar na realidade e naquilo que o aprendiz solicita, e não apenas colocar os meus objetivos ou o objetivo daquele processo como o maior de todos, né? E sim a necessidade real do aprendiz. A organização de um material de ensino potencialmente significativo. Esse material, então, ele tem que ser capaz de trazer um compêndio, até conteudista mesmo, para que quando o aprendiz tenha dúvida, ele seja capaz de recorrer neste material, que ele tem que ter um cunho, apesar de ser uma estratégia que levanta problemas ou geram hipóteses, né, problematizado, ele precisa também ter um cunho informativo, e dependendo do nível, da faixa etária, do nível de conhecimento que nós estamos trabalhando, a linguagem precisa ser mais acessível ou mais rebuscada. Por isso, então, a necessidade do aprendiz, ela vai se sobressaindo diante daquilo que é o planejamento. Conhecer a intencionalidade do aprendiz. Então, o aprendiz, ele precisa estar disposto a aprender. Ele precisa querer aprender, né? Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas e tomo isso como uma verdade dentro da minha profissão. Todos nós, profissionais da saúde, somos educadores, e como educadores, nós precisamos saber conquistar o momento da educação, né? Conquistar não só o aprendiz, mas sim tudo aquilo que está ao entorno dele. Então, ele precisa se sentir motivado a aprender. Porque muitas vezes essa vontade de aprender surge das indagações que nós levantamos no brainstorm. E o brainstorm, ele faz parte da execução de um jogo, porque é onde eu conheço aquilo que ele já traz previamente. Então, a intencionalidade do aprendiz, a gente pode pensar aí de uma forma bifurcada, né? Tanto naquilo que é a disponibilidade dele para aprender, quanto aquilo também que ele tem como necessidade, que ele acredita que é prioritário para aquele momento. Planejar e avaliar o evento educativo. A avaliação, ele sempre vai fazer parte do processo de trabalho, né? Sempre. Em todas as nossas atitudes, em todas as nossas condutas, sendo com a equipe, com o profissional, com o usuário, o indivíduo, a família, o coletivo, que seja. A avaliação, ela é sempre pertinente para que a gente possa crescer, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista mesmo de metas e reorganizar todo esse processo, né? Lembrando que o processo de trabalho, ele é sempre flexível, né? Aquela imagem que nós tínhamos de um processo de trabalho mais engessado, isso não existe mais. Então, a avaliação nos permite rever e reorganizar as metas. Pode passar, professor. Então, o conceito de um jogo educativo,
é que ele tem que ter como objetivo central estimular o desenvolvimento, o conhecimento, a interação com o mundo ao seu redor, aprofundamento dos temas e dos assuntos vivenciados pelos adultos, os quais, no decorrer do tempo, necessitam ser compreendidos. Principalmente quando a gente fala aí de uma faixa etária de crianças, adolescentes e jovens. Por isso, a gente traz aqui essa questão de assuntos vivenciados pelos adultos, né? E nós podemos ainda perpetuar isso para os adultos com assuntos vivenciados pelos profissionais capacitados ou pelos profissionais especializados. Então, quando eu adequo o jogo educativo àquele que é a necessidade do aprendiz, eu consigo trazer, então, esse aprofundamento com uma linguagem mais acessível para aquele público que eu estou determinando. O diálogo, ele é, hoje, o carro-chefe do processo de educação em saúde, né? Então, esse processo de educação em saúde mais dialógica é o que tem se tentado trabalhar desde o início do século XIX. E o diálogo, ele é prioritário para a gente conseguir entender o que o indivíduo já traz de bagagem. A problematização, ela vem em consequência desse diálogo, né? Então, aquele que é o coordenador do jogo, ou o organizador do jogo no momento da aplicação, ele precisa ter essa capacidade de levantar as hipóteses, problematizar junto com aquele público. O compromisso, porque toda vez que nós somos capacitados ou que nós temos condições de levar algo adiante, nós precisamos ter o compromisso de executar. Então, o jogo educativo, ele também é uma possibilidade que abre as portas para que o aprendiz se torne um multiplicador daquilo que é assertivo, principalmente quando a gente fala do campo da saúde. E aqui eu quero enfatizar que a comunicação, ela é a tecnologia de saúde mais barata e mais complexa, né? Então, ela é a mais fácil do ponto de vista de recursos materiais e recursos financeiros de serem aplicados, mas do ponto de vista cognitivo, ela é a mais complexa, porque eu preciso entender cada um, eu preciso entender as particularidades. Então, esse compromisso, ele traz uma transformação coletiva, com troca de saberes, interação permanente, e que esse é o grande objetivo da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que antes era tudo muito engessado, palestras, folders que eram nivelados e distribuídos porta a porta. Hoje nós já pensamos numa educação em saúde que faz esse diálogo e essa participação social com mais ênfase, com mais propriedade do que nós tínhamos antes. Pode passar, professor. Então, dentro desse aspecto do jogo educativo, que ele é de interação, de conhecimento, de agregar, né, de somar e não de excluir e colocar, né, uma nova informação, mas sim de agregar aquilo, eu tenho sempre que pensar nesse desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Diversos autores trazem a afetividade como ponto extremamente importante para que a memória seja ativada e reativada quantas vezes for necessário. Então, quando a gente traz isso, e do ponto de vista também neurológico, neurofisiológico, as conduções fisiológicas e neuronais, elas são muito mais ativadas quando ele se percebe parte daquele processo. Por isso que o jogo educativo, ele acaba tendo um contexto de interação importante, né? Porque ele se torna ali protagonista, ele interage com aqueles que estão ao entorno, ele se apropria das regras, ele encara um novo papel social, então de tomada de decisão, e aí então promove essas reflexões com a experiência que ele pode trazer para dentro do jogo e também levar para fora do jogo, né? Então ele é extramuros. O jogo educativo, por mais que ele seja muito simples no momento ali da execução, ele tem uma repercussão muito amplificadora quando a gente se refere ao papel social dele.
Ainda dentro dessa questão da potencialidade da problematização, o aprendiz, ele se percebe diferente, ele interpreta as regras e as condutas que ele tem que tomar a partir desse conhecimento que ele era prévio e agora é somado a novos conhecimentos. Ele tem uma compreensão melhor da temática envolvida, porque lembra, o jogo educativo ele também tem que ter esse caráter informativo. O protagonismo dos jogadores, e isso é extremamente importante para criança e para o adolescente, né? Que neste momento, nessa faixa etária, ele precisa desenvolver essa autonomia, essa independência, e essa autonomia principalmente no momento das jogadas, né? Essa autonomia na tomada de decisão, o encoraja, o empodera para outras decisões em relação à sociedade. E, além disso, deve favorecer o desenvolvimento da criticidade, da reflexividade dentro daquilo que é o conteúdo que é explorado dentro do jogo educativo. Pode passar, professor. Então, para a gente conseguir aplicar esse jogo, né, montar esse jogo, além de pensar em todas essas frentes que nós já pensamos aqui, a disposição do aprendiz, a estrutura cognitiva dele, quando a gente fala aprendiz, lembrando, família, comunidade, coletivo, ele ainda tem que ser capaz de provocar a empatia e a colaboração. Então, o senso de equipe, ele também vai ser desenvolvido dentro desse processo. Ou, ainda, ele deve ser o objetivo daquele que organiza a aplicação do jogo. Porque o jogo educativo, ele, principalmente para crianças e adolescentes, ele deve ser aquele que, dentro das regras, traz esse processo de interação e de partilha, né, entre os saberes da própria equipe. Quanto mais estável e organizada for a estrutura cognitiva do indivíduo, maior a sua possibilidade de perceber novas informações, realizar novas aprendizagens e de agir com autonomia na sua realidade. Por isso o brainstorm aqui, ele é importante, porque valoriza aquilo que ele já traz, né? Porque eleva aquilo que ele já traz. E se for necessária a correção, uma correção fraterna, lembrando que aquilo que ele traz é importante, porém precisa ser lapidado, precisa ser reorganizado dentro daquilo que é o correto, né? E o que importa dentro do jogo não é tanto a quantidade de informações, mas sim como esse conhecimento vai se solidificando. Então, muitas vezes pode ser que as fases do jogo, elas não sejam alcançadas todos no mesmo momento, mas ela pode ser alcançada em momentos diferentes, desde que cada fase seja solidificada de forma adequada. E que os sujeitos envolvidos se percebam dessa forma, se percebam crescendo dentro dos níveis, né, de complexidade do jogo. Pode passar, professor. Então, esse é o jogo que nós construímos para uma comunidade específica, dentro como o professor Eduardo apresentou no início, né, com o apoio da Universidade Uniderp, da Fiocruz e de todos os outros apoiadores aí. E nós temos, então, a criação desse jogo. Então, nós conhecemos a comunidade, vivenciamos a realidade, fizemos uma pesquisa epidemiológica, uma pesquisa de conhecimento, e, ao final, fizemos esse produto para eles especificamente, né? E que nós temos o objetivo de aplicá-lo em outros locais. Então, dentro dessa montagem, nós pensamos na cartilha. Essa cartilha, ela se denomina o que é leishmaniose, ela é em brochura, 2 folhas. No fundo, ela tem as referências de onde foram tirados os conceitos, e ela traz, então, para nós o que é a leishmaniose tegumentária americana e o que é a leishmaniose visceral, porque esse era o foco principal do nosso projeto. Ela é colorida, ela tem diversas figuras em desenhos animados, mas que
relembram a realidade local, relembram a paisagem local. O tabuleiro, porque esse jogo é um jogo de tabuleiro, lembrando que o jogo de tabuleiro, ele tem, só quero fazer um parênteses aqui, né, sobre a história do jogo de tabuleiro. Os primeiros datam de 3.500 anos antes de Cristo. Né? E a partir da década de 80 é que ele ganha espaço, da década de 80 agora, que ele ganha espaço aqui no Brasil, né? Trazendo aqueles principais jogos que a gente já conhece, como, por exemplo, o jogo War, aquele como que é aquele que chama, professor, do joguinho que a gente vai alugando as casas e comprando as casas? O Banco Imobiliário Sul. Banco Imobiliário, isso mesmo. Tem o jogo da vida também. Jogo da vida, exatamente. Então, ele vai para a Europa, para os Estados Unidos, e a partir daí, a partir da década de 80, é que ele ganha espaço aqui no Brasil, trazendo essa importância de raciocínio, informação, conhecimento, mas principalmente de interação e trabalho de equipe. Então, pensando em tudo isso, que nós criamos esse jogo de tabuleiro, que é do nosso jogo, e ele tem aqui desenhado no seu espaço pontos importantes que se remetem também à comunidade que nós trabalhamos, né? Então, quando a gente coloca aqui as árvores, o parque, claro que num contexto de layout mais organizado, mais, né, rebuscado, mas trazendo aqui, tentando se remeter à comunidade específica. Pode passar, professor. Suelen, Sim. só aproveitando aqui o intervalo para poder comunicar a todos presentes que a lista de presença encontra-se no chat, tá? Então, vocês podem, ao longo da apresentação ou no final, entrar lá no link e preencher o formulário para receber o certificado. Acompanha também esse jogo as cartas que são classificadas como nível fácil, médio e avançado. Então, as cartas de nível fácil, elas são verdes, a de nível médio ou intermediário, elas são as amarelas, e a vermelha é a avançada. Para o verde, nós sugerimos a aplicação para crianças de 6 a 10 anos, porque ela tem uma problematização mais simplificada. Então, até temos um exemplo ali logo abaixo no slide, né? Quando preciso ajudar a tirar o lixo de casa, onde devo colocá-lo? Então, ele tem uma linguagem muito mais simples, muito mais acessível para esse público etário. A média são cartas que trazem perguntas que estimulam a tomada de decisão, né? Porque o objetivo dele é para jovens e adolescentes. O avançado, ele já tem uma linguagem mais rebuscada, porque o objetivo é atingir os adultos ou a equipe para fins de capacitação. Então, também para o jogo, nós temos aí os dados e os peões, que vão movimentar os jogadores ao longo das casas que a gente mostrou ali no tabuleiro. Tá? Vamos para o próximo, professor. Assim, aqui é um vídeo que a gente mostra como que é a execução desse jogo. Olá, eu vim aqui para dizer então que esse protótipo foi criado para a comunidade quilombolas de Furnas de Dionísio, especificamente para a comunidade escolar daquela região. Esse jogo ele tem como princípio a aprendizagem significativa e por isso vocês vão perceber no decorrer dessa apresentação que o tabuleiro ele tem as práticas cotidianas, ele tem o cenário cotidiano envolto, assim como também nas questões que apresentam rotinas, práticas daquela comunidade, daquelas crianças e daquela população. É importante ressaltar também que o jogo para crianças, para adolescentes e para adultos estimula desde o protagonismo, a problematização e a reflexão a respeito das suas condutas. E é isso que a gente quer na educação em saúde,
para que as práticas sejam de fato reflexivas e, a partir daí, condutas assertivas. O jogo Cuidado com as Leishmanioses traz essa cartilha de 2 páginas em brochura, 2 páginas básicas, que informa a respeito da leishmaniose. Ela é colorida para estimular a visualização, traz o cenário de fundo, conforme Alsobel traz para nós a importância. E essa cartilha, então, ela traz sobre leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral. Conceito, transmissão, o que o doente pode apresentar de sintoma, se tem cura ou não e como suspeitar. Atrás, nós temos aqui então as referências de onde foram extraídas essas informações. O jogo Cuidado com as Leishmanioses contém 3 níveis de aprofundamento. A carta fácil é a carta verde, com informações importantes e relacionadas à rotina diária, bem aplicada para crianças de 6 a 10 anos. O segundo nível é o amarelo, que é o nível médio, aplicado com sucesso para adolescentes e jovens, porque exigem tomada de decisão e conduta. E o nível avançado, com cartas vermelhas, bem utilizado para atualização de equipes e para adultos, né? Pois ele mostra atualizações e conceitos mais aprofundados. Cada uma dessas cartas, portanto, contém 15 questões para serem exploradas durante o jogo. Além das cartas, também esse jogo possui os materiais extras como peões e dado. E nesse jogo nós utilizamos apenas um dado porque são poucas casas. O jogo de tabuleiro Cuidado com as Leishmanioses se inicia com brainstorming entre os alunos ou aqueles participantes. A partir de então, os jogadores são selecionados. Esse é um jogo que se caracteriza como conceitual e também de sorte. Então, esses jogadores lançam um dado para saber quem será o primeiro a iniciar a partida. Número 6, o vermelho então tirou 6 e o verde tirou 2. Quem vai iniciar vai ser o vermelho. Então, agora eu faço a primeira pergunta para o vermelho. Quando preciso ajudar a tirar o lixo de casa, onde devo colocá-lo? Lembrando que aqui nós estamos usando como exemplo a carta verde com o linguajar mais simples. Se o vermelho acerta essa questão, ele pode jogar o dado, ele tem que jogar o dado para saber quantas casas ele vai progredir. Então, ele vai progredir com 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Avance 2 casas. 1, 2. Você foi picado pelo mosquito da leishmaniose. Fique 2 rodadas sem jogar no hospital. O verde agora vai para a sua partida. Então, nós vamos fazer a pergunta do verde. Quem cuida da pessoa que fica doente de leishmaniose? Onde toma remédio? Então, ele vai acertando a questão, ele vai poder progredir conforme o numeral que aparece no dado. Ele vai progredir 1 casa. Como o vermelho está com punição, né, de ficar 2 rodadas no hospital, ele pode fazer mais uma pergunta. O que posso fazer para não deixar o flebotomínio me picar? Então, ele acertando, ele pode jogar novamente o dado. Jogou o dado, ele vai progredir com 3 casas. 1, 2, 3. Você foi pego jogando lixo na rua, isso é crime. Fique 1 jogada fora esperando a polícia. Ele vai ficar aqui. E agora, então, o vermelho retoma para casa, já que os 2 estão em punição. E vamos fazer a pergunta para o vermelho. Como é o tratamento da leishmaniose? Ele acertando, ele joga o dado, aqui 4 casas, 1, 2, 3, 4. Tem direito a uma nova pergunta, porque é isso que está mostrando na casinha. E assim acontece em sequência. Bom, então vocês perceberam que é um jogo simples, né, de aplicação, mas que traz aí então a informação, a curiosidade, né, estimula para aquele que está jogando. Eu acho que era isso, professor.
Eu agradeço, então, a oportunidade, a possibilidade da gente estar divulgando o nosso jogo, né, professor, e toda a nossa equipe. Tem meu e-mail aqui à disposição para aqueles que precisarem, os nossos apoiadores aqui embaixo, né? E é isso. Estou à disposição para perguntas, professor. Muito bem, Suelen, obrigado. Antes das perguntas, lembrando a todos, né, que a gente está com a lista de presença no chat. Basta entrar no chat, preencher a lista de presença para que vocês posteriormente possam receber o certificado de participação no webinar de hoje. Eu vou dar uma olhada aqui no chat se já tem alguma pergunta. Tem um comentário aqui do Ismar, muito interessante a metodologia ativa, parabéns, professora. A professora Luciana dizendo que ia precisar se retirar. Por enquanto é só isso. Então, quem quiser se manifestar, seja no chat, seja através do vídeo, pode ficar à vontade, gente. Posso descompartilhar a tela? Sim, professor, sim. Então, alguém quer falar? Para os alunos do programa, né, do MDR, então lembrando que esse jogo foi fruto da tese da Suelen, que eu tive o prazer aí de orientar. É uma linha de pesquisa, uma linha de trabalho que a gente está implementando paralela às nossas pesquisas, justamente essa implementação com a gamificação. Temos o nosso projeto que foi aprovado aí no PPSUS de 2020, que é justamente a criação e aplicação desses jogos junto aí a professores e junto às equipes de agentes de saúde. A Stephanie está dando parabéns pelo jogo desenvolvido e perguntando se você chegou a aplicar, como que foi a receptividade. Então, Stephanie... Perdão, professor. Só para já fazer os outros comentários aqui, a Silvia dizendo que gostou muito. A professora Rose, parabéns pelo trabalho ímpar para o programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. E a professora Gláucia, parabéns pela apresentação, Suelen, e pelo jogo. Stephanie, nós aplicamos, sim, o jogo. Nós fizemos lá na escola da comunidade, na escola que é de ensino fundamental, e nós fizemos um trabalho entre salas, né? E fizemos todo esse passo a passo que nós falamos aqui, que nós discutimos aqui, e a recepção foi muito boa, tanto da direção, a coordenação da escola, quanto também dos alunos. Eles ficam na escola o dia inteiro, então nós utilizamos o contraturno, utilizamos a disciplina de ciências para poder aplicar, porque daí foi bem ao encontro do que eles estavam discutindo sobre, na época até a professora estava falando muito sobre as doenças da comunidade, sabe? Falando sobre a dengue, falando sobre a leishmaniose, falando sobre uma série de cuidados que eles tinham que ter. E aí nós entramos com essa proposta e eles super receptivos, bastante receptivos. Então nós aplicamos uma única vez, até porque iniciou esse processo de pandemia e a gente não conseguiu retornar lá, né, professor? Porque senão eu acho que a gente ia ter retornado mais algumas vezes, porque eles também têm uma outra escola dentro dessa comunidade que se abriu para nós, né? Abriu as portas para a gente poder aplicar. E alguns municípios também se mostraram interessados para poder levar para as escolas. Então, infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que dar uma pausa no projeto, mas foi muito bem recebido, sim. A Stephanie colocou excelente, parabéns. Alguém mais quer fazer algum comentário? A professora Silvia colocou ali em cima, ó, a professora Silvia Heredia, que ela ficou interessada na cartilha,
porque durante os eventos nós ficamos brincando com as crianças, seria muito legal levar esse jogo aqui, para eles aprenderem sobre a leishmaniose, e além disso a cartilha, né, para a gente poder trabalhar com aqueles que estão presenciando o evento. Concordo absolutamente, professora. Sem dúvida, vamos fazer uma parceria para a gente poder replicar isso, né? E, inclusive, eu acho que a gente pode, pensando em eventos como esse que a Silvia está falando, a gente tentar mandar fazer o jogo no formato tapetão, né? Que isso chama muita atenção, atrai, então a gente pode, de repente, ter esse momento lúdico de lazer em eventos como esse que a Silvia comentou. Sim, o tapetão, ele é muito legal, né? Porque o peão é a própria criança, né? É o próprio adolescente. Eles se divertem muito mais, né? Sim. Que aí a gente entra literalmente no jogo, né? A gente faz um Entra tabuleiro no jogo, é gigante. verdade. Verdade. A Silvia pôs aqui, ótima ideia, o tapetão. Mais alguém? Algum comentário a mais? Não? Então eu vou agradecer de novo a Suelen. Lembrar que nossos vídeos, né, de toda a série que a gente vem apresentando, eles estão ficando disponíveis na nossa página do nosso YouTube, do projeto da Mostra Gamer. A gente também tem disponibilizado, quando o vídeo permite, no Instagram, que a gente criou para o projeto também, porque se o vídeo fica muito extenso, se passa de 1 hora, a gente não consegue pôr, eu pelo menos não consegui pôr o último, que ficou muito grande. E eu não sei se tem alguém aqui presente que estava no nosso último webinar, mas infelizmente a gravação, não sei por quê, eu acho que é porque a conexão no dia, a minha conexão estava ruim, então o vídeo não foi salvo. Na hora que, quando eu finalizo aqui o Meet, ele baixa no meu computador automaticamente. Mas no último, eu acho que é porque a minha internet ficou meio intermitente, na hora que fechou o Meet, ele fechou mesmo e não baixou o vídeo. Mas aí eu já pedi para o professor Diogo, ele se disponibilizou a gravar uma apresentação e me mandar para a gente poder postar. Daí ele ficou super satisfeito de participar e achou o máximo poder falar de novo para a gente poder pôr aqui nas nossas redes, tá? E antes de finalizar, gente, eu vou fazer a divulgação dos próximos webinários e pedir ajuda dos presentes para compartilhar isso com a gente, para ajudar a divulgar essa nossa mostra. E eu acho que o boca a boca ele que vem contribuindo para a gente ter pessoas aí participando dos nossos eventos. Então, eu vou só mostrar aqui o nosso calendário de apresentações. Apareceu para vocês aí? Sim. Então, hoje, a gente teve uma troca, na verdade. Hoje, dia 24 de junho, seria a professora Camila falando sobre doenças negligenciadas porque elas foram deixadas de lado. Mas ela teve um problema de compromisso e a gente substituiu, então, fazendo alternância aí com a professora Suelen, que apresentou o jogo Cuidado com as Leishmanioses, Criação e Aplicação. De modo que no dia 1º de julho, a gente vai ter a apresentação Neighbor Hero, Tecnologia Educativa para a Promoção da Saúde Única. É o professor Yuri Karam Benevides Thomas, que é do Instituto Federal lá de Dourados. Ele criou um jogo em parceria com um grupo também aqui da Fiocruz, que aí já é um game, né, voltado para caso da dengue, né, mas também dentro desse sentido, a tecnologia, a educação e promoção de saúde. Tá? Só que, em vez de ser um jogo de tabuleiro, como apresentado pela Suelen, é um game bem bacana o jogo dele. Então, no dia 15 de julho, que seria a Suelen, vai ser a apresentação Doenças Negligenciadas, porque elas foram deixadas de lado, apresentada então pela doutoranda Camila Amato Montalbano. E no dia 29 de julho teremos, a princípio, a última
último webinar da nossa série, né, ao que tudo indica, que é o Gambá de Orelha Branca como modelo de estudo em saúde única, apresentado pelo doutorando da UCDB, Wesley Arruda Jimenez Nantes. Né? Então, lembrando que esse nosso projeto da mostra e o nosso projeto dos jogos, eles têm aí o apoio do CNPq, no caso da mostra, o projeto dos jogos tem o apoio da Fundect, além do apoio e da participação das equipes de professores da Uniderp, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, e do Programa do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática também da Uniderp, e o apoio e participação de toda a equipe aqui da Fiocruz Mato Grosso do Sul, né, e da nossa Fiocruz mãe, né, 120 anos de Fiocruz, agora 121. Então, fica aí o convite para os próximos webinários. O endereço é sempre o mesmo, é na nossa página, e a lista já está disponível lá para vocês assinarem a frequência. Tudo bem? Podemos finalizar, então? Eu dou por encerrado, vou finalizar nossa gravação e rezar para que hoje ela seja salva.